Eu quero responder uma dúvida que é muito frequente entre as mulheres que possuem vaginismo. Se é de que o vaginismo de fato tem uma cura, um fim, uma solução, é possível ser superado ou não. Inclusive, eu fiz uma pesquisa lá no perfil Vaginismo Tem Fim e uma boa parte das mulheres não acredita que o vaginismo de fato tenha um fim, tenha uma superação. E aí eu quero explicar para vocês entenderem que sim, primeiro, de fato sim, tem um fim, tanto que o nome do perfil já é o spoiler, o vaginismo tem fim. Segundo, eu não curto muito usar o termo cura do ponto de vista teórico. Do ponto de vista emocional, eu entendo qual é a importância dessa palavra, o peso que ela acaba tendo para as pacientes, porque parece que é uma coisa incurável, uma coisa que não tem fim. Mas quando a gente fala de cura, geralmente a gente está se referindo a uma doença e doença remete a outros significados que não tem relação nenhuma com o vaginismo. O vaginismo em si, na verdade, é uma disfunção sexual. Ou seja, a sexualidade da pessoa deveria estar funcionando de uma determinada forma e não está. Ela está disfuncional e precisa ser reabilitada. Então, por isso que eu prefiro a ideia de que o vaginismo ele é possível de ser superado, porque tem outros significados relacionados à superação que são diferentes de relacionados a uma doença. Dito isso, quando eu pedi sugestão no Instagram de assuntos para serem tratados, uma pessoa me mandou a seguinte mensagem: fui liberada da fisioterapia, mas até hoje não tenho uma relação confortável sem incômodos. O que fazer? E é justamente esse ponto que a gente precisa tratar nesse vídeo de hoje. E como eu respondi lá, essa dúvida é muito comum e se existe um incômodo, na verdade, seu tratamento ainda não acabou, né? Então, quando que a gente considera o vaginismo de fato superado? Para o vaginismo ser considerado superado, é necessário que haja algo mais do que a penetração, porque existem mulheres que têm penetração, mas que essa penetração ainda é dolorosa, incômoda ou ela é parcial e essas mulheres têm vaginismo. Então, algumas mulheres, assim que elas conseguem ter penetração, elas imaginam que já estão tratadas e às vezes abandonam a fisioterapia, não continuam o tratamento que ela tinha, enfim, ela pagou um determinado número de sessões, ela acha que não precisa ir mais e tá bom. Só que o fato de você ter penetração não significa que o seu tratamento acabou, principalmente se você está tendo penetração, sentindo dor, ardência ou incômodo. Então, se existe dor, ardência ou incômodo, o seu tratamento não terminou. Eu conversei com a doutora Fernanda Pacheco, ela é fisioterapeuta e forma vários outros fisioterapeutas pelo Brasil. E ela falou que ela sempre orienta, inclusive ela também me deu essa orientação e confesso, quem assistiu lá os stories que eu falo sobre o meu tratamento vai ver que eu ouvi, mas não registrei a informação na época. Mas ela informa aos pacientes que é necessário ela ter algumas relações seguidas, se não me engano são 3 relações seguidas pelo menos, sem ter absolutamente nenhuma dor, incômodo ou ardor. Se ela não tiver, aí de fato ela está de alta, está liberada da fisioterapia. Se ela não tiver, ela precisa continuar mais um pouco, que pode ser que ela ainda esteja tendo ali alguns pontos de tensão que precisam ser trabalhados, porque se ela continuar tendo relação, ativando essa tensão, ela vai voltar a apresentar essa resposta do organismo de se contrair porque está se protegendo. Então, esse é um ponto importante que vocês precisam gravar. O tratamento só termina depois que consegue ter relação sem absolutamente mais nenhum incômodo. Se está tendo incômodo, fala com a sua fisioterapeuta, ou se a sua fisioterapeuta fala que não tem mais nada para poder ser feito, busca a opinião de outro profissional, mas o tratamento não terminou. Outra informação importante que a doutora Fernanda também passa para as suas pacientes, né, e para os alunos dos cursos dela é que depois que a paciente ela tem alta, ela precisa, durante 6 meses, continuar ou fazendo exercício com dilatadores 3 vezes na semana ou tendo relação sexual pelo menos 3 vezes na semana. Então, se ela manter essa frequência, depois de 6 meses ela não vai ter mais nenhum tipo de, digamos assim, recaída com os sintomas do vaginismo. Aí tá tudo ok mesmo. Então, esse é um ponto também a ser lembrado. Olhando do ponto de vista da psicoterapia, né, que é a parte com que eu trabalho, eu entendo que essa mulher também
deveria se considerar de alta na terapia quando ela não tem também mais nenhum incômodo do ponto de vista emocional. Ou seja, ela não está mais com nenhum medo em relação a ter relação, se vai doer, se não vai. Ela não está se sentindo desconfortável de estar ali naquela relação sexual, com algum tipo de restrição com esse assunto. Se esse assunto está bem resolvido para ela, aí é um momento que de fato a gente pode considerar de que ela está liberada da psicoterapia. Então, antes disso, ela também está, de certa forma, abandonando o tratamento se ela não tiver superado esse assunto totalmente. É importante também deixar claro que não é para se criar altas expectativas com o fato de passar a ter penetração. Algumas mulheres acreditam que a partir do momento que elas passam a ter penetração, elas vão sentir uma sensação hiper prazerosa no sexo, que elas vão passar inclusive a ter orgasmos com penetração. Mulheres que nunca tiveram nenhuma disfunção sexual também possuem dificuldade de ter orgasmo com a penetração. E isso não quer dizer que é uma disfunção, na verdade é a forma como a nossa anatomia do nosso corpo que favorece com que a gente tenha mais facilidade na estimulação clitoriana do que na penetração. Então, criar essa expectativa de que depois da cura tudo vai ser totalmente diferente faz com que muitas mulheres também se frustrem, né? E depois começa a se sentir meio desanimada ou sem vontade de fazer sexo porque a expectativa dela não se cumpriu, quando na verdade a expectativa estava fora da realidade. Então tem que tomar cuidado com isso. A gente pode tratar até em outro vídeo sobre esse momento após a cura, né? De como lidar com essa nova realidade, mas esse prazer com a penetração, ele também vai sendo construído. Não é algo que é imediato para muitas mulheres. Você durante anos associou a penetração a algo doloroso, incômodo e ardor. Essa penetração não vai de imediato se tornar alguma coisa super legal e prazerosa. Então isso vai sendo construído também com o tempo. Então tenha um pouco de paciência com isso. Isso não quer dizer que você não está curado do vaginismo, né? Ou que você não superou o seu vaginismo. E agora eu quero comentar algumas perguntas e comentários que eu recebi lá no Instagram. Então a primeira é: como sair da estagnação causada pela frustração com os tratamentos que não deram certo? E aí volta aquela pergunta: que tratamentos foram esses que você fez? Você fez tratamento adequado? Foi fisioterapia? Foi a psicoterapia? Você fez com profissionais capacitados? Então a fisioterapia foi com um fisioterapeuta pélvico que entende de disfunções sexuais femininas? Você fez a psicoterapia com um psicólogo que entenda de sexualidade, que seja um sexólogo, um terapeuta sexual? Porque muitas vezes a gente imagina que está fazendo o tratamento quando na verdade estava tentando rotas alternativas e que podem ser auxiliares ao processo, mas assim, o principal do tratamento é a fisioterapia e a psicoterapia, né? Então, de repente, se não rolou aquela empatia, não rolou aquele vínculo legal com o psicoterapeuta ou com o fisioterapeuta, você não se sentiu confortável, às vezes é necessário trocar o profissional. Então, reveja isso daí. Então, eu acho que sair dessa estagnação você vai conseguir quando você de fato acreditar que é possível ter uma solução nessa sua dificuldade. E essa solução ela de fato existe, tanto que existem depoimentos de várias mulheres que passaram por isso, inclusive eu, né? Então sim, é possível superar isso daí. Ainda relacionado com essa pergunta, outro ponto que é importante também de levar em consideração é: você estava tratando, era realmente somente vaginismo ou será que não tinha vulvodínia associada? Porque eu tenho visto que não é raro acontecer, assim como aconteceu comigo, a mulher tem uma vulvodínia associada ao vaginismo, mas ela não sabe, porque inicialmente é tudo dor, é tudo ardor, é tudo muito confuso, e só ao longo do processo é que ela vai ficando mais claro de que aquela ardência não vai embora, que aquela ardência não é mais o vaginismo e sim a vulvodínia. E aí existem outras estratégias que precisam ser adotadas para o tratamento de vulvodínia. Então, verifica isso com a sua fisioterapeuta, tá? E a vulvodínia, sim, infelizmente ela não tem uma cura, mas a vulvodínia ela tem um tratamento, ela tem um controle. Então a vulvodínia controlada você consegue ter relação sem dor nenhuma. Então não desanima, mesmo que tenha vulvodínia, a vulvodínia também tem tratamento. Esse comentário eu achei excelente. Fala sobre o tempo de tratamento, sobre os casos mais longos, que nem todos são apenas 10 sessões. Então, gente, é isso daí mesmo. Nem todo tratamento vão ser só 10 sessões. Existem diferentes graus de contração. Tem mulheres que
vão procurar fisioterapia porque elas estão conseguindo ter uma penetração ali parcial, a contração dela não é tão grande. Então essas mulheres vão ter poucas sessões e logo vão ter alta. Tem casos que a contração é maior, que a mulher chega a contrair até a musculatura do bumbum e da coxa. Essas mulheres vão precisar de mais sessões. Então, essa questão das 10 sessões é uma estimativa, uma média. Mas quando a gente pensa numa média, existem pessoas que vão estar abaixo dessa média e pessoas que vão estar acima dessa média. Então, se comparar com o tempo de tratamento da sua colega, não vai te ajudar. Então, se lembre disso. Existem pessoas que vão precisar de mais tempo, sim. Meu caso também foi isso. O tratamento meu do vaginismo eu levei o equivalente a umas 20 sessões. E mesmo assim eu tive que voltar tempos depois para fazer mais sessões focadas especificamente na vulvodynia. Uma dúvida é se tomar relaxante muscular pode ajudar. Então, é aquela coisa de depende. Em que circunstâncias você está tomando isso? Para quê? Qual é a intensidade da sua contração? O relaxante muscular por si só ele não trata nada, ele não resolve o vaginismo. Você precisa ganhar consciência sobre a sua musculatura pélvica e aprender a relaxar ela. O relaxante muscular ele só vai mascarar isso. É que nem tomar o vinho ou tomar Dramin, que alguns ginecologistas às vezes recomendam para os seus pacientes. Isso não funciona, isso não vai resolver o seu problema. Isso pode temporariamente dar uma mascarada, dar uma ajudada, mas tudo depende de qual é essa intensidade, depende da situação. Então, eu não recomendaria isso, não é tratamento. Posições mais confortáveis para a primeira penetração. A resposta a essa pergunta já está na própria pergunta. Aquela que a mulher se sentir mais confortável. Então, assim, tem mulheres que vão se sentir mais confortáveis estando no controle da situação, ou seja, se ela estiver por cima, ela colocar o pênis, ela tomar as rédeas da situação, ela vai se sentir mais confortável. E aí essa posição vai ser ótima para ela. Tem outras que vão preferir estar de costas, de bumbum para cima, com o travesseiro debaixo da barriga, porque ela vai estar mais deitada e relaxada, e isso vai deixar ela mais confortável. Ok, pode ser que isso funcione para ela. Tem mulheres que vão preferir estar na posição lá, papai e mamãe, ela estando deitada por baixo. E ok, então assim, isso é muito de gosto pessoal e do quanto a mulher se sente confortável naquela situação. Então vale pensar e ver assim, qual será que é o meu caso? Como eu acho que eu devo me sentir? Estando ali no controle da situação, ou deixando o cara fazer, mas eu dando uma guiada para ele, ou estando de bruços. Algumas não gostam de estar de bruços, outras não gostam de estar por baixo, enfim. Então tenta entender como que você vai se sentir confortável para poder você escolher uma posição que vai te deixar confortável. Então, é difícil adivinhar o que vai funcionar para o seu caso. Adorei também esse comentário aqui. Pouco se fala sobre exercícios de respiração para ajudar no tratamento com dilatadores. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo só sobre respiração diafragmática e relaxamento. Porque essa é uma das estratégias básicas que a gente utiliza, inclusive, na psicoterapia. Então, quando a gente trabalha com pacientes que têm ansiedade, estão sob estresse, esses pacientes precisam aprender a identificar como está a sua respiração e aprender também a torná-la mais tranquila. Então, a respiração que é recomendada no caso do exercício com os dilatadores, né, a respiração diafragmática, respira pelo nariz, enchendo a barriga, então faz uma respiração bem profunda e solta o ar pela boca. Então vai fazendo isso bem tranquilamente, bem devagar, que você vai sentir que seu corpo vai relaxar, que os seus batimentos cardíacos vão relaxar, porque quando a gente respira aqui em cima, a nossa tendência é ficar mais acelerado, os nossos batimentos ficar acelerados, sentir aquela sensação de sufocamento. Isso não é legal, não ajuda em nada no tratamento. Então, ter essa respiração mais tranquila ajuda bastante para fazer os exercícios com dilatadores, ajuda. Por exemplo, tem uma paciente minha que ela tá bem no início do tratamento, assim, dos primeiros passos, começar a olhar e tocar a própria vulva. Então, eu ensino ela a fazer isso. Enquanto ela tá olhando a própria vulva, que vai sentindo aquela agonia, aquele nervoso, para onde tiver, lá onde conseguiu tocar, e respira e solta o ar, e vai fazendo isso até se acalmar de novo, e aí continua o toque ali na vulva, até chegar à entrada da vagina. Então a respiração ajuda nisso também, de mandar uma mensagem
né, para o seu corpo de que ele tá tranquilo, que ele não tá sob ameaça e você não ter uma resposta emocional de ameaça, de alerta. E para concluir, esse comentário que para mim é perfeito, principalmente porque eu sei quem foi a pessoa que me mandou ele. O tratamento exige implicação. Simples assim. Eu só me curei quando me impliquei 100% em tudo. A mulher que me mandou esse comentário, ela também era uma psicóloga e que teve vaginismo, então a mensagem dela é a mesma que a minha. Não fui eu que escrevi isso, mas a mensagem dela é a mesma do que a minha, que assim, o tratamento exige realmente uma dedicação da nossa parte. A gente precisa de fato fazer os exercícios conforme a orientação da fisioterapeuta, fazer os exercícios todos os dias, ir nas sessões. Então, ficar faltando a fisioterapia ou ficar adiando coisas importantes que você precisa fazer no seu tratamento não vai ajudar. Adiar a psicoterapia quando tem questões emocionais ali que estão te atrapalhando não vai te ajudar a superar o vaginismo. Então, o vaginismo de fato ele tem um fim, ele de fato é superável. Vocês podem acreditar nisso, mas vocês precisam levar o tratamento até o fim e verificar se não existem outras questões associadas ao vaginismo que podem estar fazendo o tratamento se tornar mais longo, como a vulvodínia, por exemplo. Então, essa mensagem eu queria compartilhar aí com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se quiserem saber mais sobre outros assuntos que eu não aprofundei nesse vídeo, é só deixar aí nos comentários. E até mais!